Oi, tudo bem? Estamos começando mais um programa falando sobre a palavra, tá bom? Estamos aqui hoje com... Eu sou a pastora Gisele. Eu sou a Kéteri. Eu sou a Alana. Sou o Gabriel. E o tema de hoje é vida com Deus. Isso. É, vida com Deus. Novato, gente, novato. E aí? Vida com Deus. Precisa morrer para ter a vida com Deus? Lógico que não. Certeza? Não fisicamente, vamos, né? Mas sim, eu tenho que morrer da minha vida antiga para poder viver a vida com ele, a vida dele. Responde sua pergunta? Ai, que ótimo. Como é que é isso, Alana? Tô rindo aí. Você viu que ela... verdade? Você viu que ela ficou brava, né? Que sua pergunta, lógico que não. Você não precisa morrer. Ai, gente, eu não ouvi sua resposta. Desculpa, eu estava rindo. Eu falei, não percebi. Eu falei que você não precisa morrer fisicamente para você viver com Jesus, entendeu? Você precisa abandonar a sua vida sem ele e viver o que ele quer para você. Isso é a vida com Deus. Isso, porque existe eu não sei se é um ditado, mas é assim, eu não sei como é o ditado também, mas é assim, Deus dá saúde e a gente corre atrás do resto das coisas. Não, gente, sem Deus você não faz nada, absolutamente nada, não é isso. Ai, Deus dá alguma coisinha aí, eu me viro com o resto. Não, a gente vive com Deus, Ele nos supre, Ele nos alimenta, Ele nos reveste de saúde, renova nossas forças. Tudo acontece através dele e por ele, porque nós também vivemos para ele. Sim, tipo assim, isso que a falou é tão verdade que lá em João, Jesus fala que sem mim nada podeis fazer, né? Todo mundo pensando nele. E João. Aí o Mateus não. E isso se aplica em tudo. Sem mim nada podeis fazer. Não é tipo, sem mim você não pode comprar um carro, mas você consegue comprar a casa. Não, é tudo. Sem ele a gente não consegue fazer nada. E quando a gente tem essa consciência de que sem ele a gente não consegue fazer absolutamente nada, a gente começa a querer viver a vida com Deus. A gente começa a querer a cada dia desfazer da gente mesmo, né, para viver uma vida com ele. E isso da vida com ele é tudo mesmo. É até do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E durante o dia inteiro a gente quer ele. Porque a gente entende que a gente precisa dele. Então, a vida com Deus é você basicamente não tirar sua própria vida. Não, pelo amor Não. tira a sua vida. Deus, pelo amor de Deus. Não. A Kéteri acabou de falar que não precisa morrer para isso. Não, calma, eu vou explicar. Se matar, pelo amor. Não é isso. Mas É você você- negar as suas vontades, muitas Isso. vezes. Negar aquilo que você quer Eu vou pra fazer a explicar. vontade Eu dele. ia falar pro pessoal que não é pra se matar, calma, não precisa. Gabriel, Não é isso. eu ouço muitas pessoas falando assim. Eu já tenho Jesus no meu coração. Não, mas eu creio em Deus e Deus está comigo. Como é que é ter essa vida com Deus? É você não só, igual você falou, eu tenho Deus no meu coração. Não basta você só ter Deus no coração. Você precisa ter Deus no seu modo de vida. Então, por exemplo, antes você saía da sua casa e ia trabalhar. Agora você acorda, você tem o tempo com ele primeiro. Jesus, vamos começar o dia. Às vezes você não consegue orar de manhã muito tempo. Você fala, Jesus, bom dia, vou começar o dia aqui, vem comigo e bora. Mas eu conheço pessoas que elas falam com Deus, elas rezam, elas oram, elas buscam a Deus. E mesmo assim, parece que o relacionamento delas com Deus é um pouco distante. Como é que se dá essa aproximação? Você, primeiro, entendendo que as suas vontades têm que ser as vontades dele. Então, por exemplo, as pessoas oram, elas têm Deus no coração, mas elas ainda estão preocupadas com elas, fazer aquilo que é bom para mim, aquilo que eu quero. E primeiro você tem que entender que não é aquilo que você quer, é aquilo que Jesus tem para você.
Então você começa aí sim a viver um relacionamento com ele. Porque a pessoa vive, eu oro, eu tenho Jesus no meu coração, mas ele tá falando para eu parar de beber, eu não vou parar porque isso não me faz mal. Então você não tá vivendo com ele. Tá, ele te escuta, mas e aí? Será que ele vai mesmo atender sua oração? Porque você tá fazendo aquilo que é bom para você e o que você quer. Ele tá pedindo para você tirar alguma coisa, você não quer. Mas é bom mesmo para a pessoa? Não. Tá fazendo o que é bom para você. É bom mesmo? Não, ela acha que é bom. Mas não é, nunca vai ser. Por que nunca vai ser? Porque o nosso coração ele é enganoso. Como diz na palavra, não sei onde tá, mas tá falando que o nosso coração é enganoso. Jeremias? E às vezes Satanás ele lança até uma seta e a pessoa não percebe porque não tem a vida com Deus. Ela está sujeita a qualquer movimento no mundo espiritual. E vem uma seta, vem algum pensamento, até mesmo da sua própria alma, que você acha que é bom para você. Então, nossa, mano, eu estou fazendo isso porque é bom para mim. Mas Deus, ele sabe o mais profundo do seu coração e ele sabe que não é bom para você, ele tenta falar e você tá, que a gente até falou no sábado passado, o coração duro, e você não tá percebendo. Você tá lá, tô fechado, não, tá bom para mim, é assim, eu quero viver assim porque é bom. Mas é bom para sua carne, não para o espírito. Então, quando a pessoa ela entende isso, que ela precisa viver para Deus, que até o apóstolo Paulo fala que eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo viveu em mim. Ele entendeu que a vida dele passada não importa mais. Ele entendeu o sacrifício de Cristo e ele quer viver agora uma nova vida. Então a pessoa, ela precisa, de fato, entender isso, que o bom para ela é o que Deus tem, não é o que ela própria acha ou deseja. E um ponto primordial para você ter essa vida com Deus é você realmente entender o sacrifício de Cristo. O quanto que ele sofreu por nós, o quanto que ele se entregou, o quanto que ele nos amou tanto, gente, que ele entregou a própria vida. Ele era Deus. Ele foi lá, ele ainda orava. Ele orava pelas pessoas que estavam ali machucando ele, zombando dele, desacreditando dele. Catherine, eu ouço pessoas falando assim, tá nas mãos de Deus. Deus sabe que seja feita a vontade dele. Se Deus quiser. Me explica melhor isso. Como é que é isso? Essas pessoas, elas realmente deixam Deus agir? Cara, não. Porque a partir do momento que você fala assim, seja o que Deus quiser, se tiver nos planos dele, vai ser o que ele quiser. Porém, precisa estar nos planos dele, entendeu? Se for aquilo, se você estiver alinhado com ele, é o que ele quer. Mas quando você só fala assim, o que você está rindo? Mas quando você fala assim, Deus ele vai agir. Só que aí você começa a ir para um outro lado. Entendeu? Por exemplo, você não busca a direção dele, você fala assim, seja o que o Senhor quiser. E você pega e faz do seu jeito. Entendeu? E não é assim. A partir do momento que a gente pega e apresenta uma situação para o Senhor, a gente precisa da direção dele. Porque certamente, como você falou, eu estou com uma situação difícil, seja o que Deus quiser, e você não chegar adiante dele e apresentar, não vai se resolver. Entendeu? E é especificar, e realmente, como a gente ouve muito aqui nos cultos, dar nome às coisas. Qual é essa situação que você está passando? Senhor, eu tenho feito um monte de coisa errada. Tá, mas o que é isso? Ele sabe, ele vê você todo dia, ele te acompanha, mas ele quer que você fale com ele. Nessa questão de você pedir ajuda, Senhor, me ajuda, porque tal situação está muito ruim, eu preciso de um conserto, eu preciso de uma cura, seja o que for. Mas que ainda assim você vá buscar ele, porque só ele pode te atender, entendeu? Não é só simplesmente, seja o que Deus quiser. O que eu entendo com seja o que Deus quiser, às vezes não sei como eu falar, é tipo assim, deixa não ligo mais. Isso, deixa a vida me levar, deixa eu ver o que dá. Não é assim, porque às vezes você, vai. Ou melhor, uma coisa que eu ouço muito é o tempo. O tempo cura. Não sei se vocês ouvem isso. Já. Gente, eu ouço isso muito. Mas não é o tempo que cura. Não é o tempo. É o dono do tempo que cura. Deixa o tempo vai dizer o que tem que ser.
Mas aí é que tá. No tempo certo tudo aparece. Isso é fato. É verdade. Deus mostra todas as coisas. Ele justifica as pessoas. É uma verdade. E aí, Fabinho? A pessoa que fala assim, a minha vida está nas mãos de Deus. Tá mesmo? Como é que funciona isso? Tem algo também, você já terminou de falar? Que parece não, é a mesma coisa. Quando os nossos pais, eu comparo muito assim, né? Quando os nossos pais carnais, eles falam assim, minha mãe fala algo, eu falo assim, mãe, me dá tal coisa. Ou peço alguma coisa para ela e ela não responde. O olhar dela muitas vezes já é uma resposta que eu entendo. Eu já entendo como, tipo assim, você precisa esperar. Isso. Você entende exatamente, entendeu? Porque, como você falou, às vezes a gente não consegue esperar e vai fazer o quê? Aquilo que a gente quer. O mais rápido. Estávamos falando dele hoje de manhã, nós três, lá no infantil. E aí, o que acontece? Deus ele dá uma ordem para Adão, dá uma ordem para todo mundo, todos os animais. Ele saiu dando a ordem para todo mundo, entendeu? Só quando ele cria Eva, Deus não manda ele dar nome para Eva, certo? Porque ele vai lá e dá nome para Eva. Só que Deus também não repreende ele, entendeu? Porque ele já sabia o que Deus queria, entendeu? Esse era o nível de relacionamento que ela tinha com Deus. É que também tem aquilo da gente, mano, vou pedir isso aqui pra Deus. Você sabe que, mano, não é, sabe? Dependendo do que... É. Então. Não dá. Não tem como. Não pode. Isso é Não feitiçaria. Não pode. Nem você pede, você sabe, tipo que tá assim, errado. sabe quando uma criança vai pedir alguma coisa pro pai, mas ela sabe que o pai vai falar não, mas ela pede, vai que fala assim. E Quando ela tá de castigo, que você fala, mãe, me dá um doce. Aham. Ela ainda não jantou. Sabe alguém que eu acho assim top no nível de relacionamento com Deus na Bíblia? José, o filho de Jacó. Não tinha lei. Você não vê... Não tinha lei. Você não vê Deus fisicamente falando com ele. Em momento nenhum. O cara recebe os mesmos ensinamentos que os outros irmãos, que os outros 11 irmãos. O cara vai parar no fundo do poço. Falam para o pai que está morto. O pai deduz, né? Porque eles não falam. É vendido como escravo. É caluniado. Acusam ele de estuprador. Vai parar na cadeia. E em todo tempo ele está lá, na presença de Deus. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. E quando ele é levantado para o cumprimento da promessa, para a preservação de todo um povo, porque tinha um propósito nisso, quando ele é levantado, ele vai lá e perdoa os irmãos. Mas se não tinha lei, quem falou que ele não podia tocar na mulher de Potifar? Se não tinha lei, quem falou que ele tinha que perdoar os irmãos? Se Deus não apareceu para ele fisicamente, quem contou para ele? Porque o texto diz que ele teve sonho. Só isso. Que ele teve sonho. Então, que nível de intimidade é essa? Quer ver outra pessoa top? Aí, já para chutar o pau da barraca, Jesus. Jesus, que nível de intimidade é esse? Ele fala assim, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Aí, depois que você é um, tudo que você pedir em meu nome, o Pai vai te dar.
Porque você já não pede mais das suas emoções, na força das suas emoções, dirigido pelos seus pensamentos, ou na força do seu egoísmo, ou daquilo que é a natureza humana. Você já começa a pedir aquilo que tem coerência com o que Deus quer. Porque está tão vivo dentro do teu coração agradar a Deus. É tão vivo dentro do coração se relacionar com a presença de Deus, com o Senhor ali, que você não quer nada que te afaste dele. Isso muda uma história. Eu acho assim, ao longo dessa caminhada, eu vejo pessoas que falam assim, eu era da igreja. Mas quem era da igreja era de Cristo? Porque depois que você ouve a voz dele, depois que você tem uma experiência com ele, você não quer sair mais. Você vive a transformação. E você toca cada vez mais no Senhor e cada vez mais você quer viver essa transformação. Você sabe que ele é um amigo fiel. Ele é o pai que acolhe. Você sabe que ele nunca vai estar ocupado demais para você e nunca vai te dar um conselho para te destruir. E que ainda que a vontade dele não seja a sua vontade, vai, no final, dar fruto de bênção para a tua vida. Vai ser bom para você. Tem horas que a gente precisa tomar uns remédios amargos, mas é bom, né? Vai sarar. Então, uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela vive uma transformação. Uma mudança é diferente de uma transformação. Uma mudança, eu posso cortar meu cabelo e ele vai crescer de novo. Eu posso pintar o meu cabelo de, sei lá, pink e ele vai voltar a crescer branco, não mais castanho, mas vai voltar a crescer branco. Não tem como mudar isso. É uma transformação. A mesma coisa você chegar para a borboleta e falar, volta a ser lagarta. Nunca mais, ela vai morrer, borboleta. Então, quando você tem um nível de vida com Deus, de caminhar com Deus, você quer caminhar igual Enoque. Você quer caminhar pertinho. Eu oro para, em cada culto, em cada vez que a gente se reúne no secreto, eu quero ter experiências novas, eu quero ouvir novas direções, eu quero ser mais transformada, eu quero ser mais marcada, eu quero ter uma história para contar. Eu tenho uma história para contar a respeito do Fábio. Eu tenho uma história para contar a respeito da Esther, a respeito do Diego, a respeito da Sara, a respeito da Vi, até a respeito do cachorro. Eu tenho uma história para contar com Cristo. Por quê? Porque você convive, você tem experiência, você quer perto. E também tem histórias para contar de pessoas que eu não quero perto. Eu não quero. Por quê? Porque me faz mal. Eu não quero por quê? Porque me contamina. Porque parece que são pessoas que nunca têm uma palavra de incentivo. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário na época, e uma moça perguntou se estava fazendo bolo. Ela falou, mas dá trabalho. Eu falei, não dá. Ah, não, dá sim, porque eu preparo isso, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado. Eu falei, é um trabalho normal de um bolo. Ai, ter filho dá trabalho. As pessoas tendem a colocar um peso nas coisas. Ai, eu tenho que trabalhar segunda-feira. Graças a Deus você tem um trabalho, né? É um peso desnecessário. Por quê? Porque tem gente que vem com a palavra para desmotivar. E quantas vezes na caminhada nossa com Cristo, a gente ouve pessoas tentando nos desmotivar. Tirar da rota e do percurso, tirar a gente da leveza, tirar a gente do convívio, do diálogo, ou sobrecarregar a gente com coisas que não tem nada a ver. Então, assim, para mim, vida com Deus é um relacionamento profundo. É algo que você vai construindo dia após dia, que você vai deixando, abrindo mão, porque você não quer entristecer seu pai, seu amigo, né? Você não quer sair da presença dele. Você sabe que ele tem o melhor para você. Não tem nada e nem ninguém que seja mais importante do que Cristo na nossa vida. Eu compartilhar a gente está aqui nas 12 horas de oração, né? Na igreja.
E tava aí no meu horário. E aí, tava orando e tal. E aí começou a vir uma frase assim, muito, tipo, sabe quando você tá quase vendo a frase escrita na sua cabeça? E aí eu comecei a declarar aquilo. E a frase era tipo assim: não há uma só força que é capaz de nos separar. Eu falei, amém, Senhor. Ele falou, quem separa é só você mesmo. Eu falei, meu Deus. E aí, sabe, a frase ficou assim na minha cabeça, eu fiquei falando, porque eu só conseguia falar aquilo que estava na minha cabeça. E depois eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, mano, o próprio Deus falou que não há nada que pode separar a gente. Então, quem destrói o relacionamento com ele é só a gente mesmo. Né? Porque, mano, Deus ele tá ali, ele sempre vai alertar das coisas. Sempre. E às vezes a pessoa, ela era da igreja, ela saiu porque aconteceu alguma coisa, ou ela escutou algo que não deveria ter escutado, às vezes se machucou com alguém, só que o foco dela precisa ser em Cristo. Se ela foi machucada, ela precisa apresentar para Deus, falar, Deus, eu me machuquei, aconteceu isso, o que eu faço? Permaneço aqui ou vou para outra igreja? O que o Senhor tem para mim? E Deus vai falar, claro, machucou um filho dele, ele vai falar. E aí você precisa ter um entendimento que às vezes a pessoa falou aquilo, ou alguém te machucou, uma situação aconteceu, que pode ter sido Satanás usando a pessoa, ela não percebeu, ou mesmo até, às vezes a pessoa, ela fala algo que às vezes quer te machucar, ou às vezes não, é o jeito dela, e você precisa entender as coisas. Tem um outro lado. Você já corrigiu uma criança que fica de bico e não quer mais falar com você? Já. Tem esse lado também. Tem pessoas que elas agem assim, não sabem receber uma exortação. Porque não quero abrir mão, então eu faço pirraça. Porque eu não quero abrir mão, então eu não vou mais. Porque eu não quero abrir mão, então eu não quero mais falar com você. Porque eu não quero abrir mão, eu me sinto ferida. Porque nem tudo que você sente é uma realidade. Eu me sinto ferida. Você toma uma injeção, você se sente o quê? Alegria, Dói. cosquinha, carinho. Não, dói, mas dói pro seu bem. E aí eu tenho que retrucar na altura, de alguma forma eu tenho que te atingir. Isso é mundo, é o processo que a pessoa está passando de transformação. Também tem pessoas assim. Então, dentro disso, quando a gente apresenta em oração ao Senhor, e nós estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para tratar conosco, se foi realmente algo que é injustiça, e o pastor já falou isso aqui, acho que foi semana passada, no dia que ele participou do Falando sobre a Palavra. Se foi realmente injustiça, ele vai tratar com a pessoa. Se não foi no Falando sobre a Palavra, foi no final. Mas eu me lembro que foi no sábado. Agora, se não foi injustiça, ele vai tratar com você. Foi no Falando sobre a Palavra que eu dei exemplo. Ó, o seu filho. Não, seu filho não, eu quero conversar com você. Foi assim que Deus falou, você que veio, eu vou tratar você. Então, assim, tem esses dois lados. Né? São coisas que muitas vezes, o que acontece? A gente precisa ter um foco. Eu entrei na igreja, aconteceu várias situações, e eu já tive situações de sair da igreja e falar, Senhor, eu sinceramente, eu não sei porque que eu ainda vou lá. Por que não deveria ser assim? Não deveriam fazer assim? Eles fazem o oposto disso. Eu não vou mais. Eu cheguei um dia que eu falei, eu não vou mais. Eu estava no altar, eu falei, recebe que hoje é meu último louvor, meu último culto, eu nunca mais volto aqui. É a gota d'água. E aí eu olhei para o Ministério de Dança. O Senhor falou, olha, a maioria ali participa do teu grupo de discipulado. Eu falei, é verdade. Se você sair, eles te têm como referência. Eu falei, é verdade. E se você sair? Eu falei, tá bom, já entendi. Então, assim, tem coisas que pesam na vida da gente. Pesa no sentido, assim, de consciência. Tem coisas que Deus usa para tratar. Eu me fortaleci, eu cresci, eu amadureci. Eu tenho experiências com Deus dessa fase que são maravilhosas. E eu nunca saí da presença dele. Motivos? Muitos. Tinha para sair da presença de Deus? Não. Do convívio das pessoas? Muitos.
Muitas pessoas que me davam tapinha nas costas, sorriam, me davam presentes na minha frente. E por trás descia o cacete a meu respeito. São coisas que hoje, eu entendo, lendo o livro de Provérbios, lendo os Salmos, que se trata de falsidade. E que isso destrói o ambiente saudável que precisa ter. Porque para que haja um ambiente de cura, esse ambiente precisa ser saudável. E para ser saudável, tem que partir de quem? De nós. De nós. Então, eu sou aquela que espalha a roda? Sou sim. Eu sou aquela que denuncia uma brincadeira maldosa? Sou sim. Eu sou aquela que chega e fala, essa fofoca aí. Não, não é fofoca. Tá mentindo para quem? Eu tô vendo, Deus tá vendo, Satanás tá vendo, você tá mentindo para você mesmo. Olha essa intenção que saiu junto, porque dá para discernir. Nós tivemos um culto aqui que eu dei exemplos para vocês e vocês mesmos discerniram. Então dá para saber. Eu costumo dizer assim, bobo é aquele que pensa que me engana. Às vezes o fato de eu não ter falado sobre determinados assuntos, não ter confrontado, não ter denunciado, né? Coisas que as pessoas falam, está escondidinha, ela não está vendo. Eu já estou apresentando diante do Pai. Há muito tempo. Antes de falar com alguém, eu já estou apresentando. Porque nós temos um propósito de vida. Nós temos um foco. Esse ambiente saudável que a gente aprende aqui no nosso convívio, a gente leva para fora. A gente leva no trabalho, a gente leva na nossa casa. E isso te faz ser o quê? Luz do mundo e sal da terra. Você citou uma frase que Deus te falou. Nada pode me ser. Romanos diz. Nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas no porvir, nem enfermidade, nem peste, nem fome, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Então, quando a gente fala das pessoas que saíram por isso, por aquilo outro, a gente precisa entender, nós íamos naquele ambiente por causa das pessoas ou por causa do Senhor? Se Deus te chama para uma igreja de porta pequena, amém, Ele vai te usar ali. Se Deus te chama para uma igreja de porta grande, amém, Deus vai te usar lá. Eu estou falando de quantitativamente. Você precisa saber o que Deus tem para a tua vida, porque você pode estar no melhor lugar da terra. Fora do propósito de Deus, não vai ser bênção para a tua vida. Se Deus me coloca para caminhar com a Lana, não adianta eu querer caminhar com a Catherine, eu tenho que caminhar com a Lana. Não vai ser bom para a Catherine nem para mim. Eu tenho que caminhar com aquele que Deus colocou do meu lado. Isso também perde até muito tempo, né? Por exemplo, ele tinha um tempo para curar uma das duas e você desviou o foco e vai levar mais tempo para você ser curado e vai receber mais coisa ainda que você não deveria. Quer ver um exemplo legal? Vou te dar um exemplo assim que eu vejo constantemente, é muito legal. Vamos supor, uma pessoa casa com alguém assim, qualquer, né? Vamos falar de um casal qualquer. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Separa. Casa de novo. Aí passa aquele período. 3 anos, né? Que é mais ou menos o que dura ali. Aquela alegria, aquela felicidade. Depois começa, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Não, querido, a culpa é sua. Por quê? Porque você vai reproduzir esse erro se você não corrigir. O casamento, ele é um lugar de transformação. E a nossa aliança com Deus, o que o Senhor fala? Ele assemelha a aliança como o quê? Um casamento. E é um lugar de transformação. Nós vamos pegando as características dele. O Espírito Santo vai transformando o nosso caráter com o caráter de Cristo, colocando as características do caráter de Cristo dentro de nós. Então é um lugar de ajuste, de transformação, de abrir mão. Por que a maioria dos casamentos não dá certo? Orgulho. Não abrir mão. Arrogância. Eu nunca estou errado, é sempre o outro. Eu sou perfeito. Vai para onde? E no final, os dois querem sempre as mesmas coisas. Eles querem conviver em paz, eles querem morar na casinha deles, eles querem ter as coisinhas dele em paz.
Tá ótimo, os dois que é o mesmo. Agora, o quanto aquilo que vocês estão fazendo está dentro da palavra? Porque Deus também quer o mesmo. Então, o que está fora? Está fora a prática. Então, a prática da palavra é o que vai trazer transformação. A prática da palavra é o que vai trazer aquele que é o ambiente que você precisa. Lembra que em Jeremias fala? Para te dar o fim que você... Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ou seja, os dois desejam a mesma coisa. Mas o que está acontecendo no caminho que não está rolando? Está faltando praticar o que Jesus falou. Está faltando inserir Jesus. Isso no relacionamento de pai com mãe, isso no relacionamento entre irmãos, isso no relacionamento do trabalho, isso no casamento. Andar com Deus, ele vai promover a transformação a partir do momento que você se dispor a abrir mão da sua razão, do seu eu, do seu ego, do seu achismo, da sua vontade, e cumprir aquilo que ele deseja. Eu ia fazer uma pergunta para... Quem quiser responder. Quer fazer falando, mas também a Catherine não está falando quase nada. Aí as duas respondem. Cat começa. Que assim, tem muita gente, por exemplo, o ano acabou de virar, né? E a gente estava até comentando no grupo que as pessoas entram no ano e falam, nossa, mais um ano vai ser a mesma coisa. Eu vou traçar os planos e não vai dar certo, vou ver a mesma coisa. Eu queria que a Cat falasse como que essa pessoa ela precisa olhar o ano dela. Por exemplo, virou o ano. O que ela precisa para deixar aquilo que o ano passado não deu certo para começar a dar certo nesse ano? Eu falo que ela precisa olhar diferente, ter um olhar diferenciado. Como você falou, por exemplo, ela viveu ano passado coisas horríveis. Passou. Virou o ano, só que o que acontece é o que você falou. Ela vira o ano e fala, não, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Ela já vira com aquele pensamento totalmente contrário. Entendeu? Que diz a palavra. E aí ela vira o ano falando assim, não vai dar certo, eu já desisti de um monte de coisa que eu queria fazer. Entendeu? Eu nem tenho mais esperança. Ou então entra aquela questão do que a pastora falou, seja o que Deus quiser. E não é assim. Ela precisa entrar um ano, e eu me coloco também nessa situação, a gente precisa entrar um ano acreditando naquilo que Deus ele tem pra gente. Ainda que não se cumpriu, porque tudo tem um tempo certo. Ainda que não se cumpriu no ano passado, você não tem que desistir. Você fala, Senhor, é o que o Senhor tem pra mim, e eu quero viver isso. Só que você precisa entrar o ano acreditando que vai se cumprir. Entendeu? Até porque, como você falou, você tem um relacionamento com Deus e você precisa estar alinhado, né? Porque você consiga ouvir Ele, entendeu? E nem sempre isso, se você estiver distante, eu falo, você não vai conseguir ouvir Ele, entendeu? Agora, quando você está fazendo as coisas para Ele, está se alinhando, está sempre ali no secreto, Ele vai falar com você. E Ele vai te dar todo, como é que eu falo? O que você precisa para entrar no ano seguinte, entendeu? Seja com palavra, usando pessoas para te alertar, para te mostrar aquilo que tem que ser feito. Muita coisa que a gente pega e fala assim, ano que vem eu resolvo. Mano, resolve logo. Entrou o ano, você deixa pra... Já resolvido. Resolve logo, entendeu? Deus já te mostrou 50 coisas, vai resolver então. Sabe, você tem... depois eu falo. Entra o ano, você não fez nada daquilo. E aí acontece o quê? Que a pessoa, ela entra o ano sem esperança. Ela entra já triste. E acontece muito, por exemplo... Gente, não estou sabendo falar. Você entrou, eu gosto de entrar no ano consciente daquilo que eu fiz, né? Em relação a quando você entra o ano que nem consciência você tem, como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Não dá, porque se nem você lembrou o que você fez no domingo, entendeu? No dia 1º já é domingo. Você fala, mas o que eu fiz sábado? Onde é que eu tava? Não lembro, mano. Entendeu? Eu gosto de passar o ano entendeu? Consciente daquilo que Deus falou pra mim, é isso. E o mais legal é isso, é você passar entendendo. E aí no ano que vira, você pega e fala, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? Entendeu? Pra você conseguir levar as direções dele pra esse ano e pro ano a cada ano que se passa, entendeu?
para você estar mais perto dele. E que o seu relacionamento também esteja cada dia mais perto dele. Porque você está buscando ele. Entendeu? Amém. E para Ana é uma pergunta diferente, então. Eu queria falar também, vai. Não, mas tem a ver. Por exemplo, a pessoa em 2022, ela queria ter vivido mais coisas com Deus, ela queria ter mais experiências, viver coisas novas, e acabou não tendo por um descuido dela mesma, porque sempre foi dela, né? No ano de 2023, o que ela precisa fazer para ter mais experiência, para ouvir mais do que... Porque ela queria, mas ela não conseguiu. Como que ela consegue agora nesse ano? Se consertar. Porque se ela não viveu aquilo que Deus tinha para ela por culpa dela mesmo, é porque em algum lugar ali ela falhou, ela errou, ela se perdeu de alguma forma. E isso não agrada a Deus e também atrapalha ela mesmo. Porque tudo que Deus tem para a gente viver é maravilhoso. Como a pastora falou, às vezes dói, às vezes a gente toma um remédio amargo, mas no fim vai fazer bem. No final vai fazer bem. Então, se conserta, se avalia. Tem a passagem que fala, né, quando a gente vai sentar na mesa, na Santa Ceia do Senhor, se avalia o homem a si mesmo. A Bíblia, gente, ela está aí para nos avaliar, para avaliar o nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas fazem errado, tipo, de usar a Bíblia para avaliar o outro. Não, é para avaliar você, o seu relacionamento com Deus. E isso é muito sério. Parece ser piada, mas não é muito sério. Você vai se avaliar, você vai se consertar com Deus. Porque se você realmente quer viver coisas que Deus tem para você, é andando com Ele, é buscando Ele todos os dias, é vivendo com Ele. Eu quero falar um pouquinho aqui do que a Cat falou, que assim, algumas pessoas entram num ano desesperada, ansiosas de uma forma ruim, sem fé, já entra naquela crise de choro, mais um ano. Meu Deus, não aguento mais. E eu estava refletindo sobre isso, né? Porque, eu acho tão legal essa virada de ano, porque eu falo, tudo que eu vivi esse ano foi tão incrível, tão maravilhoso com Deus. Aí você chega no novo ano, estou igual a Cat, ano. Chega no novo ano, você recebe uma palavra de libertação, uma palavra que o Senhor vai te encher de autoridade. Como é que você não tem força? Como é que você não tem combustível? Como é que você não fica na expectativa de viver tudo isso que Deus te prometeu para este ano? Você entende a diferença? Porque para isso precisa ter fé. Às vezes a pessoa não viveu porque faltou fé. E também tem um outro tipo de pessoa. A pessoa que vira o ano, ela tem muita expectativa. O ano virou, agora tudo vai mudar. É como se fizesse assim. Deu meia-noite e né? acabou esse problema. É assim, Fabi? Não, eu acho que não. Para viver mudança, como é que a gente faz? Conforme você vai tirando, não é fácil tirar, porque muitas das coisas a gente gosta. Conforme você vai tirando, a sua conduta, a sua forma de pensar, a sua forma de ver, ela vai mudando, entendeu? Você está sendo mais sensível para Deus te conduzir no seu ano, tá? E assim, é coisa simples, tá? Senhor, como é que vai ser o dia? O que vai fazer hoje? Até coisa do namorado, Senhor, onde foi isso? Entende? Porque Ele é Deus, Ele sabe tudo. E quando ele me dá um conselho, eu não penso nele como uma pessoa, um amigo. Eu penso nele como um ser eterno. Tem, mais ou menos. Não, que seria um ser eterno? Vou te dar um exemplo. A senhora tem quantos anos? 42. 42. Quando a senhora tinha 20 anos, pensava da mesma forma? Claro que não. Claro que não. Estou amadurecendo. Quando a senhora tinha 10 anos? Não. Quando a senhora, vamos supor, quando a senhora tivesse 100, ia pensar da mesma forma? Se eu chegar até lá? É. Não. Ia ser mais maduro. E se a senhora fizesse os exemplos? Tem. Muitas das coisas que a gente gosta, a vaidade que nós temos, a gente vai gostar no futuro. Muitas das coisas que a gente pensa, a vaidade que nós temos, a gente não vai gostar no futuro. Entendeu? Então eu penso no Deus como um ser eterno.
passado, presente e futuro. Eu trouxe essa dimensão do tempo porque foi a forma que ele me fez entender, sabe? Eu lembro, -1, -2. Não estava saindo som? Eita. Preciso repetir? Tá bom? Então eu penso em Deus como uma forma diferente. Eu penso em Deus acima do tempo. Entende? Então se ele me dá um conselho, é porque ele já sabe o que vai acontecer, o que aconteceu, o que eu não sei. Sabe? E às vezes eu olho assim para o passado, para alguma coisa que aconteceu em algum ano da minha vida, e eu falo, caramba, também aconteceu isso no mesmo ano na vida de Ciclano, de Beltrano, e nunca passou pela minha cabeça que Ciclano existia naquele ano, entendeu? Porque eu não conhecia, mas Deus já conhecia, sabe? E o que eu acho mais incrível no relacionamento com Deus é que são 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E quando ele fala comigo, ele me chama pelo nome, entendeu? Quando ele fala com a senhora, ele chama pelo nome, entendeu? Ele sabe o nome de todo mundo. Eu esqueço o nome da minha mãe às vezes. Hoje a gente vai chegar na sua mãe. Qual que é o nome da sua mãe? Mãe. Mãe. Gisele, entendeu? Porque a forma que Deus pensa, que Ele age, é completamente diferente. Então, quando eu falo que Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé nele, eu acredito nas coisas que Ele pode fazer, porque Ele falou que pode fazer, é porque Ele vai fazer e acabou. Ninguém impede Deus de agir. Entendeu? Agindo Deus, quem impedirá? Eu que não sou louco. Entendeu? Então, é isso. Essa é a minha forma de pensar. É uma coisa que você falou muito interessante, é que a transformação não vem de uma conversa, não, a conversa ela nos alerta. A transformação ela vem da atitude que você vai ter. Sim. Porque Deus ele te mostra o caminho, mas ele não vai te forçar a seguir o caminho. Porque não adianta nada Sim. ele falar para você e você continuar tendo os mesmos atitudes, vivendo os mesmos erros. Parte de você a transformação. Aí a gente entra na religiosidade, entendeu? Eu falo com Deus, eu oro, tudo bonitinho, mas quando Deus ele me dá uma direção, eu não sigo, eu faço a minha vontade. Exato, é uma questão de livre-arbítrio. A obediência ela não é imposta. Eu desejo obedecer. Ou não. Exatamente. E ele não vai interferir nisso. Não mesmo. Nunca. Porque, tipo assim, tudo é escolha. Né? Tudo. Tudo é escolha. Eu vou... Um exemplo. O copo tá aqui. Eu vou tirar esse copo e vou colocar lá na cadeira. Tá, por quê? Deus tá pedindo. Então tudo bem, tem um propósito. Não, porque eu acho que fica melhor lá. Mas, mano, Deus tá... Mano, deixa o bagulho aqui que eu coloquei aqui. Entendeu? Alguém... Aí você leva lá, o negócio quebra. No trajeto. Alguém Tropeça e cai com o copo. ou vem um distraído e senta em cima. Mas, tipo, o copo, ele não... Por exemplo, ele não se fez ali. Alguém colocou. Mas alguém colocou porque precisava ter colocado ali. Exatamente. Exato. Por exemplo, o copo tá aqui. Por quê? Porque alguém vai sentir sede e vai tomar. Se tivesse um copo cheio de água ali, o Fábio ia ter que levantar, ia pegar o não. copo lá, vir pra Vai cá. ficar com sede, não ia não. Entendeu? Um negócio assim, engraçado de virar do ano é que, por exemplo, antes de conhecer a Cristo, virava o ano e eu pensava, mano, agora vai ser da hora, mano. Nossa, agora vai. Nossa, agora vai, mano. Tudo que eu não fiz eu vou fazer esse ano. Acordava dia 3, não lembrava nem do Não lembrava ano novo. nada. Não lembrava nem do Natal. Nem do Nossa, eu Natal. tava na minha casa Onde é de que eu 24, o que passei? aconteceu agora dia 3? Hoje, que nem sei, virado do ano. Nossa, Oxe, dia mas já? 1º já. Então, sabe? tava? E tipo, a gente traçava um plano, alguma coisa, que a gente falava, mano, sei lá, acho que esse ano eu vou comprar um carro. Você pensava do nada. Mas depois que você conhece a Cristo e vive com Ele, intimidade, tudo aquilo que a gente falou que deve ser feito, a gente vira um ano de joelho. Dentro da igreja, ou às vezes você não tá na igreja, mas você tá na sua casa, esperando o que ele tem pra você. Mano, Mas sabe o que é virou- legal? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que Deus tirou o carro de você, porque É. você estava achando que estava numa pista de Fórmula 1. Foi. Eu achava que era o Ia Toreto. se E matar, você menino. ficou muito bravo com ele. Deus, Foi. você tirou o carro de mim. Porque, assim, mano, é muito engraçado. Assim que eu peguei o carro, o Fabinho, já consagrou? E, tipo, eu nem sabia o que era, mano. Eu falei, acho que não. Que foi bem no início, né? Que a gente veio na igreja. Tinha um monte Você de não coisinha tinha- lá. Você não tinha nem se batizado ainda. Não tinha, eu não conhecia nada. Aí ele falou, consagrou? Fiquei pensando, o que é consagrar? Não, eu não fiz, não sei o que é, não fiz. Falei, não. E tipo, no carro, a dona do carro antes, ela era, acho que
que budista, sei lá. Tinha um monte de elefante desenhado. Eu olhei e falei, que bagulho louco, mano, vou arrancar tudo. Aí tirei, porque, tipo, além de ser um desenho feio, eu não gostava, né? Falei, vou arrancar tudo esses elefantes. Aí fui lá, arranquei. E na sua Aí- cabeça tava tudo certo. É, falei, mano. E eu querendo arrancar espiritualmente os elefantes de lá. Acho que deve ser, mano, arranquei os bagulhos, deve ser isso. Aí, beleza. Não, arranquei o elefante consagrado, Deus. Aí eu falei, não consagrei não. Não, pede pra pastora consagrar. Ninguém consagrou, não pedi. Falei, não, deixa. Não precisa, mano. Por isso que você não lembra, ele não pediu? Falei, não precisa não. Aí o que aconteceu? O carro foi e deu um problema no módulo. E o módulo do carro lá do Peugeot... Pode falar marca do carro? Pode, né? Não? Propaganda. Marca francesa. Tinha que ser da França mesmo. Marca francesa. O carro francês, ele dava alguns problemas. E... Beleza, fui lá e gastei o dinheirão. Aí o que aconteceu? Aí ficou aquele negócio na minha cabeça. Mas, mano, eu vou consagrar, não sei o que é, não vou nem... Tipo, vou perguntar o que é, os caras vão dar risada de mim, sei lá. Que a gente sempre ri de você, né, quando você faz pergunta. Não, é porque a comparação que ele Não, tinha... eu acho que não. A comparação que ele tinha era do mundo. Foi bem no comecinho. E aí, Gabriel? E aí eu não consagrei, não pedi. E... Nem você consagrou, nem pediu pra alguém Nem eu. consagrar. Não. Foi embora. Só comprei. Só arrancou os bichinhos que tinha lá, porque você achou feio, vamos embora. E aí? E aí, deu Ele esse deu problema. problema. Depois arrumei. Passou 2 semanas, um mês. Deu o mesmo problema. Aí eu falei, mano, de novo. Aí fui e gastei mais dinheiro. Aí, beleza, arrumei. Passou outro problema. Falei, mano, quer saber, mano? Vou vender isso aqui. Mas aí, antes de vender, Deus ele tava me alertando sobre velocidade. Eu dirigi igual um doido. Você estava se achando relâmpago aqui, né? Eu sou acho a que ele tá velocidade. andando com a pessoa certa. Tava no Velozes e Furiosos. Hot Wheels. Hot Wheels. Tá no Hot Wheels. Tava no Hot Wheels. Tava lá no Hot Wheels. Olha aí, Lincoln. E, por exemplo, ia daqui até minha casa. Mano, eu ia voando. Mesmo com trânsito. Chegava em 5, né? 5 minutos. 5 minutos. Ia rapidão. E Deus tava falando de velocidade há muito tempo já. Falando. Mas tô devagar, mano. Abaixo Na velocidade abaixo da de luz, 150 mas tô tá devagar. bom. E a Gabi falando, aí Deus usando meu pai, usando família, usando pessoas do trabalho. Eu falei, nossa, gente, eu tô devagar, vocês estão falando. E o que aconteceu? Eu tomei multa. De velocidade, claro. Claro. Óbvio. E eu tava com a carta provisória. E aí o carro tava no meu nome. E aí você não pode tomar multa, né? Na provisória você perde a carta inteira, tem que fazer o processo tudo de novo depois de 1 ano. E aí fui no Detran, falei, mano, brasileiro que não conhece a palavra, não tem princípio, mano, vou tentar fazer alguma coisa pra conseguir. Tentou molhar a mão do cara? Não, tentei passar os pontos pra outra carta. Da minha sogra. Só que a Cara, carta aquela dela... sogra ainda. Não, eu conversei com ela, conversei com... Sei. Não façam isso. errado. Era antes de Ele Jesus. não era antes convertido. De Jesus. Isso E é é crime. Isso é crime. Eu não era convertido. Então, pra mim, tava tudo certo. Só que aí deu erro. Não deu. Porque a carta dela também tava com restrição. Já passaram a restrição pra ela e você demorou. É de família. De E família aí isso. não deu. Aí eu falei, mano, eu só tenho 1 semana. Tipo, tinha um prazo. Se passar 1 semana, mano, os pontos vão pra minha carta, eu vou perder a carta. E aí tentei de novo. Mano, nunca tinha aparecido o bagulho do Detran. Apareceu recusado por questão administrativa. Eu falei, oxi, mano, o que é isso? Aí fui perguntar pro cara, ele falou, não, recusou, já era. Aí beleza. Aí esperei, chegou aos pontos, perdi a carta. E aí depois, olha que engraçado, depois... Não, vou até contar, vocês estão me aproveitando, mas depois eu conto. Não, conta. Pode Pode contar, contar, só segue. E aí, eu perdi a carta e tal. Mano, eu fiquei muito bravo. Com quem? Com Deus. Mas era você que estava dirigindo em alta Era velocidade. eu. Ele te avisou. Ele te Falei. avisou. Avisou. Eu falei, meu Deus, mas... E você ficou bravo com Deus. Porque não permitiu passar o ponto. Mas é assim que muita gente Porque pensa. não Vai permitiu lá. cometer um crime. Mas é assim que muita gente pensa. Vai lá, faz o que quer e a culpa é de Deus. Exato. Entendeu? Continua. Prossiga. E aí,
Foi um processo aí difícil. Não, não foi difícil, não. Depois de um tempo eu entendi, né? Depois que eu... Dos 6 meses? Um ano? Acho que 1 ano. Foi o que eu pensei. É, foi 1 ano. Fiquei pensando naquilo, eu falei, mano, caramba, eu perdi a carta agora, mano. Aí fui, vendi o carro e tal, fiz o processo todo. E depois de um tempo, depois de 1 ano, eu fui entendendo as coisas, que aí também a caminhada já vai aumentando, né? Aí você vai entendendo mais coisas e eu entendi. Falei, caramba, mano, se eu não tivesse perdido a carta, às vezes eu ia, mano, bater o carro e ia morrer aí, né? E... Enfim, aí fiquei pensando naquilo, aí já passou 2 anos, já isso aí, tudo. Tô sem carta ainda. Você ia rápido direto pro céu. É. Mas eu fiquei pensando, mano, naquilo. É passo Sem livre, né? praticar a palavra, sem viver essa Vixe, transformação. não é pro céu não, deixa quieto. Não sei não. É, não Você ia ia não. passe direto. Eu acho que nessa época ele nem tinha se decidido ainda para as águas. Não tinha. Não tinha. Ele só tinha aceitado Jesus. E olhe lá, porque ele não deixava É. Jesus transformar. Era aquela coisa de, tô indo, mas Essa época aí foi o primeiro cantata de Natal. Eu tenho até os vídeos ainda. Primeira no celular. apresentação de A Natal. primeira apresentação. E... agora, essa parte. Muito louco. Tipo assim... que bom, porque até agora eu tô... Até agora a gente tá... Estamos aqui, Não, Jesus. mas agora é da hora. É que assim... Senhor, você teve misericórdia desse menino, pai. Eu sei que foi difícil. Hã? Passou 2 anos e... Claro, depois de um tempo eu entendi. Falei, mano, eu mereci mesmo. Ainda bem que eu perdi a carta. Ainda bem que eu tive que vender o carro. E... Tá, foi passando, as coisas foi mudando, né? A caminhada foi aumentando. Intimidade, relacionamento, tudo. Com Deus. E aí chegou no momento que eu falei, Deus, eu entendi o que o Senhor fez. Eu de fato eu mudei, porque depois eu tive que dirigir. Né? Eu tive que dirigir, mas não pra longe, foi até numa viagem. Eu tive que dirigir, aí eu, sabe, mano, eu entrei no carro e falei, meu Deus do céu, tô dentro de um carro, mano. Tipo, eu não dirijo mais, sabe? Só que quando você tem a consciência daquilo que você fez, que foi errado, e você de fato teve a transformação, a sua maneira de... vou dar o exemplo de dirigir, né? Muda, mano, eu dirigi parecendo um iniciante, eu não queria passar de 20 por hora, mano. Fiquei andando assim, falei, meu Deus do céu, eu tô dirigindo, mano. A pista era 100, você tava 20. Acho que era 40, sei lá, eu tava em 20, aí eu dirigi acho que 5 minutos, falei, mano, já era, tá bom demais, acabou. Não por medo, mas porque eu entendi que, mano, é muito perigoso também, né? Dirigir igual um louco. Que bom, né? E aí, depois desse tempo, eu comecei a orar pra Deus de uma forma diferente nessa questão da carta e do carro. Falei, Deus, eu preciso de um carro. Tipo, não só para conforto, mas tenho esperando amor. A gente precisa de um carro, de mais um carro, porque tá aumentando o número de homens. Graças a Deus. Graças a e não Deus. dá para todo mundo ficar aguentando o Fabinho no colo, porque o osso dele Só machuca. osso, dói. Eu sei que Dói, machuca, dói, eu sou mano. mãe. Dói. Segurei no colo. Vocês que são mole. Vocês. Nunca me machucou. Dói. Na última vez a gente tava ele espalhando amor, Ele o Fábio não achou tem que era meu osso cotovelo no mesmo. quadril, ele tem cotovelo no quadril. Seu sim aqui, ó. Vai. E aí comecei a apresentar essas situações, né? Falei, ó, esse plano de amor tá aumentando de pessoas. Consequentemente, a gente vai ter que mudar a rota e às vezes para mais longe. E precisamos de um carro. Eu sei dirigir. Que tal? O senhor me presentear. A proposta. Não, eu até falei, mano, qualquer carro, 4 rodas andando, eu aceito. Um Fusca. Meu Deus. Ah, Que oração Qualquer coisa. difícil. Nossa. Ensina. O Fusca é bom. Ele é bom. Até um clipe resolve o problema dele. Já era. Se você tiver e um aí? Fusca, põe uma chave de fenda no carro Conte. e um Conte. alicate. Não, Aí, apresentei isso, tal, do carro, né? Falando de amor, da igreja. Falei também, às vezes, a roda da minha casa. Eu levo os pastores e às vezes consigo levar até mais gente. É o mesmo caminho. Num Fusca. No- Porta... Abre. A Vitória. A Vitória. Ih, Eu passou só um falei assim tempinho. porque a família é grande, não É tem grande. problema nenhum com Fusca, entendeu? Eu Eu gosto fiquei de Fusca. imaginando porque ele falou assim, levar os pastores e mais alguém. Eu pensei, pastor,
Ocupa 2 lugares, pastor. Não, ele tem glúteo. Então ele ocupa 2 lugares. Você já entrou no banco de trás com o nego? Então, é apertadinho. Não é apertadinho, Gabriela? Nunca tive É problema. apertadinho. É apertadinho. Nunca, né? Aí eu pensei, vai nós dois, por exemplo. Aí põe a Lana e a Ketri. Pronto, acabou. Calma, tem que ser um carrinho maior. É. Mas vamos lá, É. conte. E Glória passou- a Deus, que seja o Fusca, se você quer o Fusca, ué, tá pode tudo bem. ser. A gente não liga não, melhor do que a pé. Não, mas o Fusca é legal. É, Volta pode pro falar. testemunho. E passou o tempo, Deus ele respondeu essa oração num culto. É, ele falou: "Você tá pedindo carro? Eu vou dar." Eu falei: "Amém." Porém, você tem uma pendência antes. Ai, Eu falei: pontos? "Eu tenho a pendência da CNH, né, que eu não tenho." Ah, Perdeu, você né? quer o carro e não quer tirar. Ah, meu Deus, Gabriel. Não. calma, E ele aí, tinha perdido. Como todo filho, pede pro pai, né? Mas qual pai que você pediu? Pra Deus. Ah, tá. Eu falei: "É verdade, Deus." Hã? Não. Calma. É, vai chegar lá. E aí, essa foi muito boa também. Não, que é tudo junto. É. E pedi pra Deus, falei: "Tá bom, o Senhor vai me dar um carro. Amém. Já que o Senhor vai me dar um carro, que tal o Senhor me dar a CNH também?" O senhor não faz nada incompleto, Exato, né? foi o que eu pensei. Falei: "A obra é completa. Carro sem CNH não tem, não posso." É. Falei: "Então, se o senhor me der a CNH, tudo bem." Aí, beleza. Meu pai viajou, tá lá nos Estados Unidos há 3 meses. Vai ficar mais um tempinho lá. Aproveita, manda beijo pro pai. É. Beijo, pai, te amo. Hã? Kisses my dad. I love you. I speak English, my friends. Ele pensou: "Nossa, que inglês horrível." Bora lá. É. E aí, beleza, meu pai viajou, tá um tempo lá. E olha que engraçado. Meu pai chegou assim, a gente tava fazendo videochamada, né? Só consigo falar com ele acho que no domingo, por vídeo mesmo. Aí ele falou assim: "Ô filho, tô aqui. Ó, quando eu voltar, quero te entregar um negócio. Um presente. Escolhe o que você precisa e me fala." Aí ele falou: "Só não seja nada grande que não cabe na mala. Mas escolhe aí uma coisa e você me fala." Você escolheu um negócio que cabe na carteira. Pensei, mano, tá mais certinho de uma carteira, pai. Mas eu falei na hora. Eu falei: "Não, tá bom, pai, depois qualquer coisa eu falo com você." Aí beleza, aí passou o tempo. Mano, eu fiquei pensando naquilo uma semana. Falei: "Meu Deus, Jesus, é o senhor mesmo falando, mano? Será que eu peço o bagulho, vai ser errado eu pedir?" Meu Deus do céu. Não, só fiquei pensando. Não, vamos lá. Tinha meu pai do WhatsApp. Depois de uma semana: "Ô pai, lembra lá que a gente tava conversando? Você falou pra eu pedir alguma coisa, então eu escolhi." Aí ele: "O quê?" Falei: "Ó, eu fiz uns orçamentos aqui de carteira de motorista." Ele já E- foi com orçamento. É, falei: "Ah, mas em conta é isso aqui. Mas se não der, não tem problema nenhum, eu escolhi outra coisa. Tá tranquilo." Eu até falei, né? Se não der, não, é sério, não precisa. Eu não vou ficar bravo nem nada, é sério mesmo. Aí: "Não, tudo bem. Pode fazer, daqui a pouco eu passo o Pix." Falei: "Meu Deus, mano." Aí passou 15 dias, ele depositou o valor da CNH e aí eu ganhei a CNH. Glória a Deus. Tipo, mano, muito louco, porque esse processo inteiro foi 2 anos e pouquinho, né? Depois eu fiquei pensando, quando eu ganhei a CNH, fiquei pensando, falei: "Caramba, Deus, o processo inteiro de 2 anos, mas, tipo, passou muito rápido. E a evolução até na intimidade com Deus e entender mesmo que eu Mas tinha você vê feito. que a sua pirraça que atrapalhou? Poderia ter sido Meu, bem os antes. caminhos errados, a pirraça. Era só ouvir. Olha essa velocidade. Tá andando correndo. Era só ouvir. Não ia ter perdido o CNH, não perderia carro, não perderia nada. Exato. E faltava, acho que uns 4 meses para pegar a definitiva. Não teria dado piti com Deus. Não teria. Consagrar Só- o carro também ajudaria. Consagrar o Ajudaria carro também muito. ajudaria. É. Então, é que assim, mano, consagrar, falei que Olhem para a vida do Gabriel e a história dele e aprendam que ouvir é melhor. Ouçam nossa, e obedeçam. Muito melhor. É. Muito melhor. Você não precisa esperar 2 anos e meio nem ficar brigado com Deus. Não precisa. Eu lembro daquela época você chegando aqui de bico com Deus.
Porque todo dia era uma porrada diferente por culpa minha, né? Eu falei, caramba, deu de novo. Mano, que coisa, hein? Você tava errado e botava a culpa nele. É, porque eu pensava assim, mano, acabei de aceitar Jesus, mano, 1000 maravilhas. Sabe? Ô, Gabriel. Agora vai. Já tô no paraíso. Gabriel. Já era. Aí contando eu pensei, O mano, pai corrija quem Porque o seu ama, né? raciocínio é, posso fazer tudo que é errado que Deus vai me proteger. Aham, só que não. eu vi. Então é que assim, eu também queria falar do negócio de consagração, que querendo ou não, faz parte como você andar com Deus, óbvio. E tem muita gente que fala que consagrar é besteira, né? Que não precisa. Ah, vai nessa. Mas tá na palavra que você precisa consagrar a Deus todas as coisas. Então não é besteira, precisa de fato. Não. E depois daquele tempo, daquele processo, mano, eu entendi que se eu consagrasse o carro, eu não ia. Às vezes eu ia passar por uns processos mesmo, porque eu tava aprendendo as coisas, mas, mano, eu não ia ter que precisar vender o carro, perder a carta, pra depois ter que conquistar, né? Eu ganhei de Deus, mas Senhor, tudo que é meu é seu. Está à disposição. era isso. Mano, tudo é consagrado. Se você não consagra a Deus, alguém consagrou ao diabo. É. Tudo é consagrado. Tudo é consagrado. Amém. Nossa, Fabinho, você lembra tanto seu avô Darcílio? Ah, pelo amor de Deus. Perninha cruzada, sentadinho de ladinho, dedinho irribitado. Lembra quem? Vô. Não, é que eu ia falar, ele me cortou, eu fiquei. Igualzinho, vô. Assim. Calma. Quem ia falar? Eu ia falar, você me cortou, eu fiquei. Ah, tá. Nem percebi. Não, mas tudo bem. É isso aí. Alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre vida, caminhar com Eu tenho uma pergunta. A gente falou muito de vida com Deus, mas eu queria saber, alguém que não conhece a Deus, como é que ela começa a ter uma vida com Deus? Que isso a gente não falou. Como é que ela começa a ter uma vida com Deus? É uma pergunta. Vivendo. Não, você já falou muito, tá bom. A pastora também falou muito. E aí, meninas? A vida com Deus você começa vivendo. Como é Com que eu Deus. tava falando? Ah, como que você começa? Você começa aceitando ele. Vai falando, menina. Foca não. Como é que começa uma vida com Deus? Do zero. Do zero. Do zero. Aceitei. Não, nem aceitei Jesus. Como é que eu começo? Entendeu? Não gostei da minha vida, não tá legal, eu quero mudar isso. Você precisa indo pra ele. Você vai buscar ele. Deu pra entender nada. Você... Ela falou. "Ih!" Você não tinha uma vida com Deus. Como é que a sua vida com Deus começou? É verdade. Vindo para a igreja, buscando a Deus, se abrindo para a Você precisa transformação. buscar ele. Mas a minha vida com Deus não começou quando eu vim para a igreja. A minha vida com Deus começou quando alguém falou para mim Era o que eu ia falar agora. sobre o sacrifício de Cristo, que Deus falou com ela. Eu já achei assim top, porque Deus falava, eu não sabia que Deus falava. Então, assim, a sua vida com Deus vai começar a partir do momento que você entender que Ele não está tão distante assim. Exato, até porque eu estava na igreja e eu não tinha vida com Deus no começo. É quando eu entrei aqui também, da mesma forma. E como é que eu começo a ter uma vida com Deus? Como é que começa, Catherine? A pastora acabou de falar. É, ela resumiu. Vou falar o que ela resumiu. Não me Ninguém responderam, respondeu. não. Não me Fala responderam. do seu A gente início. falou, você Não. precisa buscar. Ela falou que tinha uma vida com Deus fora da igreja, antes de vir para a igreja. A Alana falou que não tinha, estando na igreja. Eu estava mas lá no fora começo. da igreja. Eu estava fora da igreja. Comecei a ouvir falar de Deus e comecei a me relacionar com Ele. Como eu era menor de idade só sai com autorização do pai. Quando eu casei, eu fui para a igreja e entreguei minha vida para Cristo. E se tivesse uma piscina, eu me batizava no mesmo dia. Então, se a gente for ver as dificuldades, que, por exemplo, ela falou assim, de você não... Às vezes a pessoa ela não, digamos, não tem uma igreja de fato, às vezes ela tem essa sede, mas
ela precisa começar na casa dela mesmo. Aí buscar o Senhor. Entendeu? Se ela tem ela quer, ela fala, eu não aguento mais essa vida que eu tô, não aguento mais essa situação que tá, eu quero mudar. Eu quero que tenha essa transformação. Então ela precisa buscar, Senhor. Ela ainda não aceitou a Cristo, ela tá nesse processo, ela vai no Senhor. Ela fala, Senhor, eu preciso te conhecer. Entendeu? Mas ainda, eu não sei como cada um começa. Eu comecei com a minha irmã falando pra mim o que era Jesus. Quem era Jesus? Como que ele era? Entendeu? Então, cada pessoa é diferente. Gabriel foi diferente, como Deus chegou nele, a Lana, eu. E assim vai. Mas são casos e casos. Antes de eu aceitar, eu tinha Deus só no meu coração. Era bem essa pessoa que falava isso. Eu tenho Deus no meu Não, coração. eu tenho ele no meu coração. Tá tudo bem. E aí, a Andressa, ela foi me ministrando, ela foi mostrando. E cada processo é diferente. Entendeu? Mas, de fato, é você ir buscar ele. Porque se você precisa se chegar a ele. E aí, com certeza, Deus ele vai mostrando pessoas a quem você precisa estar perto. Entendeu? Que você vai conhecer, que você vai andar para você conseguir, para ela te trazer mais perto do Senhor, para ela fazer você conhecer. Entendeu? Ainda que, às vezes, tem essa dificuldade de você ir para uma igreja perto de onde você mora. Entendeu? Mas, ainda assim, tem muitos canais no YouTube que te ajudam. Entendeu? Tem Desfrutar do Amor de Exato. Deus no Instagram, no No horário do culto. Tem muitos no canais. YouTube. Tem no Spotify. Tem Desfrutar do Conhecimento. Vai ter curso online. Não tem como hoje em dia falar que não tem como conhecer ou buscar a Deus. Né? Na minha época, só tinha a televisão. E eram os cultos das igrejas que passavam lá. E eu assistia todos, ainda que fosse repetido, e tomava Santa Ceia. E aceitava Jesus em todo culto. Era para ter certeza que era de Jesus. Eu não sabia que bastava uma vez. Depois aceitei na igreja também. Aí quando eu fui aceitar a segunda vez na igreja, me falaram que uma vez bastava. Eu fiquei tranquilo. Depois de 10, tá bom. Para você, Alana, como é que foi conhecer a Deus dentro da igreja? Assim, era uma época que eu estava muito mal, que eu ainda não tinha começado a frequentar a igreja. Eu estava muito mal. E vinha uma pessoa para mim e falava de Jesus. Eu falava, nossa, que chatice, sai. E teve um dia que eu aceitei ir na igreja. No mesmo dia que eu fui, eu aceitei a Jesus. Só que assim, a gente não tinha aquele acompanhamento, porque a pessoa que falou para mim foi um homem. O homem não pode acompanhar a mulher. Só que as mulheres também, a gente não tinha uma discipuladora. A gente não tinha pastora, mas ela não acompanhava as vidas. A gente não tinha, sabe? Então a gente ficou meio que... Era os muita líderes, gente lá para acompanhar, né? Lá naquela outra. os líderes também não cuidavam, como a gente é ensinado aqui, como a gente pratica aqui. Então, eu estava lá, aquele momento que eu estava lá, eu estava bem, eu estava feliz, eu sentia aquela, vamos dizer, que euforia, e eu fiquei muito tempo assim. Eu fiquei dentro da igreja, sentindo a paz, que nem diz o Fauner, tem gente que vai para a igreja só sentir a paz. Eu ia para a igreja, mas eu não me relacionava com Deus, eu não falava com Deus. Muitas vezes, gente, eu entrava, eu sentava, eu saía e eu não lembrava de nada que foi falado no culto. Nada. E depois de um tempo, eu realmente aprendi. O próprio Deus veio no meu sonho falar comigo. Alana, eu sou seu pai. Não foi isso. Não foi isso. Isso daí é um filme. Isso daí é um filme muito ruim. Vamos. O próprio Deus veio falar comigo e a partir dali me marcou. Foi uma experiência, eu falei, nossa, Deus veio falar comigo. Ele desceu do céu e veio falar comigo. E a partir daí, eu comecei a me relacionar. Eu comecei a entender a importância de você ler a palavra todos os dias, do alimento. Para um destravar na mente. Então, assim, acontece. É importante estar na igreja? Sim, é muito importante. A Bíblia fala que nós devemos estar aqui. A comunhão. Só que o seu relacionamento é você que alimenta todos os dias. É o seu falar com Deus. É o seu entendimento de parar. Isso não agrada a Deus. Eu não vou fazer. Sim. E a partir daí você começa não a tomar posse, mas a viver como filho. Que começa a fazer igual o Gabriel. Essa intimidade toda. E é muito legal, gente, porque Jesus, sempre que ele ia falar com Deus, ele chamava Deus de Pai. Você quer ensinamento melhor que esse? Exemplo melhor que esse?
intimidade. Não tem. Melhor que essa. De a gente pegar e fazer igual Jesus, seguir o exemplo dele. Pai, pai, pai. E sempre que a Bíblia fala que Jesus ia orar, era como de costume, Jesus se retirava para orar. Então não era uma vez a um dia. Não era uma vez na semana. Não era a cada 3 meses. Eu fico imaginando Não era os só no discípulos. templo. Não era só na fico igreja. imaginando os discípulos conversando e tal. Cadê Jesus? Ah, Jesus subiu no monte ali pra orar de novo. Sabe? Só saía. Aí os caras, mano, ele acabou de voltar, faz 20 minutos. Vem orar comigo. Aí eu dormia lá. Acho que ele voltava e falou assim: Senhor, me ajuda com Pedro, porque Pedro. Senhor, ajuda, porque eles não entenderam. Não, qual que é o Ai, nome, meu Deus do Pedro, céu? você não sabe. ajuda, pai. Pedro, você não A sabe. nossa conversa lá em cima estava melhor do que essa aqui, deixa eu voltar. Nossa. Pediu uma coisa. Pedro, você não entendeu. Eu estava orando, estava intercedendo por você, porque Satanás queria te peneirar, Pedro. Não, mas eu vou para onde o senhor for. E foi pro outro lado. Eu acredito que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Algum comentário? Não? Então, amém. eu não. Ah, eu tenho um. Acabou de surgir um. É importante... Não, acabou de surgir um. Desculpa. É importante você orar e ler a palavra, como a Lana falou. Só que muitas vezes você não vai entender a palavra. E o Espírito Santo vai te revelar ou vai mandar alguém para te ajudar, entendeu? Estudo bíblico online vai começar a partir de domingo, sem ser amanhã, o próximo. Dia 15 de janeiro, às 9 horas da manhã. Se você deseja fazer o estudo bíblico, manda uma mensagem que nós vamos matricular você. É de graça, viu? É de Grátis. graça. Todo o conteúdo da Desfrutar, É do jeito que o brasileiro do gosta. amor Grátis. de Deus, é sem custo para vocês. E presencial também, se estiver aqui na região do Campo Limpo. Se não tiver, quiser fazer o esforço de vir, Deus vai ficar Temos tão também. feliz com a sua disposição, com a sua sede dessa palavra. Aí, presencial é sábado, às 18 horas, dia 14. Fiquei com medo de falar e errar. Ó, o professor de sábado, ele está tão empolgado que ele já me contou a parte pedagógica 4 vezes. Eu, se fosse você, viria. Tem os cultos, tem falando sobre a palavra, tem Happy Day, tem um monte de coisa aí que vai te ajudar. Então, Deus tem uma obra para fazer na tua vida. É só você desejar e buscar que Ele vai derramar sobre você o entendimento que você precisa, o conhecimento que você precisa e a transformação que você precisa viver em nome de Jesus. É isso aí. Falei que não tem o que falar depois que ela fala. É isso aí. Tem que Deus se inscrever, abençoe. tem que dar tchauzinho. Tchau. Hora de dar tchau, não. Não, pelo amor de Deus. Aquilo não é de Deus. Deixa as crianças retardadas. Nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, não deixa de deixar sua curtidinha, seu like, compartilhe, comente, dê engajamento. Desculpa aí, gente. Eu sou novo aqui, entendeu? Aí Não, é que às vezes tem buga. muitas coisas que eu não sei. Não é verdade, ele buga. Buga. Se inscreva no nosso canal, tá? Estamos terminando mais um falando sobre a palavra. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está sendo gravado ao vivo no Instagram. Começa às 11 horas da manhã, mais ou menos, no sábado, tá? Todo sábado às 11 horas da manhã estamos ao vivo. E é transmitido depois para o YouTube, mas no YouTube não é ao vivo, certo? Entre nas nossas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, YouTube, tudo com Desfrutar do Amor de Deus. Tá correto? Temos podcast no Spotify. Todos os podcasts, tudo você vai achar a gente. Temos os cultos. Os cultos são quarta, sexta e domingo. Domingo às 6 e sábado, né? Quarta, sexta, sábado e domingo. Quarta, sexta e sábado sendo às 8 horas da noite. Domingo às 6 da tarde, tá bom? Tô esquecendo alguma coisa? Precisar de oração, aconselhamento, tirar dúvida, manda mensagem. É isso aí. Tchau. Tchau.